Olá, pessoas, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast Que Troço é Esse? Eu, Leandro, e a minha amiga Magali, que estamos muito felizes aqui para fazer esse podcast de hoje. E estamos com o nosso convidado aqui, o Victor Ottaviano. Isso. Agora eu falei certo, né? Legal, vamos começar agora o nosso podcast, mas antes da gente começar, vamos só falar um pouco das nossas redes sociais. Magali. Pronto, então lá vai. Siga a gente, dê um like. Nós estamos no Instagram com @QTE, que são as iniciais de Que Troço é Esse, _podcast. Nós também estamos no YouTube, @Que Troço é Esse, e a parte de cortes é @cortes Que Troço é Esse. Também estamos no TikTok, tá? O TikTok é QTE, maiúsculo, pod, minúsculo, tá ok? Siga a gente. E é isso aí. Victor, como é que você tá? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Ah, então tá jóia. O Victor fez essa gentileza de vir hoje, né? Um domingo à tarde aqui. Bom, Um domingo à tarde, tá um calor lascado lá. Engraçado, né? Ontem fez frio, né? Hoje tá oscilando bastante. tá oscilando bastante, né? Nossa, isso aí é péssimo, né? Para nossa saúde. E hoje tá um calor. E falaram que essa semana vai ser bastante quente também. Mas é isso aí. O Victor, eu fiquei com uma dúvida, Victor. Você é um dos 10 melhores tatuadores do Brasil, é isso? Você foi considerado, né? Foi considerado? Isso são coisas que pela internet, às vezes algum site, mas eu não sei. Eu não concordo muito com esse tipo de colocação. Uhum. Porque talvez eu tenha sido um dos 10 mais vistos, né? Pode ser. Mais diferentes em algum momento, mas melhor, assim, acho que é muito complicado, né? É muito grande, né? Fico feliz que tenha lá, mas eu não acho que você pode levar tão a sério isso. Tá. Mas alguém falou isso daí alguma vez? Ah, tem. Eles fazem até hoje muita lista, né? 10 melhores tatuadores, 10 tatuadores de colorido, etc. Uhum. Tá. Mas antes da gente começar o papo, para engatar o papo, né? Nós temos uma coisinha para você, né, Magali? Sim. E eu já ia te dar uma bronca de novo. De novo. Ele sempre esquece alguma coisa. Esse é um mimo aí que a gente tem para você. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo toda vez. Sim. Que a Magali... Vamos ver, esperar você abrir. A Magali lavou. Que da hora. Aí sim. Espero que você goste dessa caricatura demais. sua. Então aí você já pode tomar sua água. Pronto. Que já está limpinha a xícara. Quer que eu coloque aqui sua caixa? Melhor, né? Aí depois você pega. Depois. Obrigado. Então, assim... Você é bastante conhecido pela sua... seu estilo e pela sua técnica. Isso. Né? Inclusive, eu queria até que você falasse depois sobre essa questão do estilo e da técnica. Tá. E que é a aquarela, né? Que você utiliza hoje, a sua técnica. Isso, na tatuagem, há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, eu comecei a fazer uma tatuagem que parecia uma pintura aquarela. Uhum. E isso era uma coisa que não era muito comum. E foi o que me deu mais visibilidade naquele momento, né? É porque faz tempo já que você faz tatua, tempo. né? Eu tatuo há 20 anos. Há 20 anos. E então a aquarela, na verdade, aí que tá, já falando da diferença de técnica e estilo, né? Uhum. A aquarela é um material e você tem uma técnica para pintar com ela. Na tatuagem, o que eu faço é simular pinceladas, manchas e escorridos que podem acontecer na aquarela. Aí isso é visto como estilo. Só que no final das contas, o que pode ser realmente considerado um estilo é o fato de ter uma assinatura visual. Então, muitas pessoas veem tatuagens minhas na rua e sabem que fui eu que fiz. Por conta das cores, dos efeitos que eu uso, do tipo de desenho. Aí isso demora mais tempo para se desenvolver. Então, muitas vezes meus clientes falam, eu estava andando
na praia e uma pessoa me parou e perguntou se a tatuagem era sua. Ah, E esse sempre foi meu grande objetivo como tatuador, né? Já que a gente não pode assinar, aí É uma desde que eu forma de dar a sua comecei, identidade ali? exatamente, de eu me diferenciar. E aí minha busca desde o início e eu fui conseguindo isso com o tempo. e você começa a sua vida como tatuador, né? Sim, artisticamente, assim, profissionalmente falando, Profissionalmente sim. falando. Eu tinha 20 anos. Tá. E aí ela caía na tatuagem de paraquedas, porque ela sempre teve esse lugar transgressor, né? E eu, com Sim. 20 anos, me considerava transgressor. Ah, é? Se considerava? Assim, mais rebelde, né? Underground. Aham. E aí eu fui fazer uma tatuagem. Naquele tempo eu ainda era bem mais mal visto, né? Tinha algumas barreiras que tinham que quebrar. E eu já fui fazer no braço, na época. Tinha uma ideia de que eu nunca mais ia trabalhar, aquela coisa. Aquela coisa meio marginal, né? Mas acabei me encontrando. A pessoa que fez a tatuagem em mim viu alguns desenhos que eu fazia e perguntou se eu não queria aprender. E aí as coisas foram desenrolando, assim, naturalmente. E essa. Você fala que você foi um transgressor, né? Essa sua transgressão, né? Ela tem. Você viu ali o desenho, uma forma de você fazer diferente, Se expressar. de se expressar? Como é que era isso? É interessante. Eu desenho desde de sempre. Eu não me lembro. Acho que toda criança desenha. Em algum Sim. momento você para. Eu continuei, né? Então eu nunca, mas assim, jovem, eu não entendi o desenho como uma forma de expressão. Eu só desenhava. Então, no final eu estava me expressando, mas era uma coisa mais inconsciente. Eu acho que a primeira vez que eu tive sensação de me expressar foi andando de skate. Parece que não tem muita conexão, mas para mim foi onde eu me senti diferente, me senti com uma identidade. O skate me trouxe muita base, assim, mesmo desenhando. E aí, através do skate, né, vamos pensando assim no estilo de vida, nessa coisa underground ali daquele tempo, a tatuagem se encontrava também. E como é que você era como skatista? Eu era ruim. Eu era bom para quem não sabia e ruim para quem sabia. Dava para enganar bem. Quem que você admirava muito como skatista? Olha, no meu tempo, a gente tinha aqui no Brasil já o Rodrigo Teixeira, que é um cara muito bom, o Bob, né, que já era um gigante no tempo. Aí tem o pessoal lá fora, né, Tom Penny, enfim, eram muitos skatistas. O skate sempre me atraiu por isso, porque não é só uma questão de andar bem ou não, tem o estilo. Sim. Então, tinha muitos skatistas que às vezes eles nem eram tecnicamente os melhores, mas eles se expressavam muito bem na hora de andar, como se fosse um balé, uma dança. E isso é a parte que realmente me atraiu no skate, assim, o jeito que a pessoa se comportava andando de skate. Você falou que você tinha essa parte rebelde, né? Com 20 anos, né? Já que você começou mesmo com a tatuagem. Não tem como não... Nós da área não tem como não fazer uma correlação com isso, né? Muitas vezes a gente vê o jovem transgressor como algo que ele vai ser ruim para a sociedade nesse período da fase, né, da adolescência, que é justamente entre 12 a 20 e poucos anos, que é a fase da adolescência mesmo, né? E é justamente na transgressão, que aí eu ressalto, que é onde você tem, né, lógico, tem uns que entram para a marginalidade, aí é outra coisa, mas a transgressão no jovem é necessária justamente para esse poder criativo. Sim, sim. Né? Eu acho que tem muito a ver com esse período que você viveu aí, com o que você faz hoje. Porque Total. quando a gente fala de transgressão, normalmente vem aquela coisa ruim, né? na cabeça. Mas a transgressão, sim, ela tem ela tem essa coisa da criação, né? De sair fora do padrão. Para você criar, você isso. tem que transgredir. Eu queria dizer justamente nesse sentido, assim, eu não me enquadrava muito. Até a marginalidade, ela é uma porta aberta, né? Sim. Ou melhor, tem várias portas abertas. Eu dei sorte que eu encontrei outras portas abertas. Às vezes, dependendo do lugar, de tudo, você não tem muita saída também. Também tem isso. Então, eu tive muitos amigos que, né, encontraram as mesmas portas que eu, né? Outros conseguiram depois se recuperar, mas, enfim, a vida é assim, né? E era isso. Eu não me sentia adequado. E é lógico, tem uma ideia ali mais infantil na cabeça, né? Eu sou diferente.
Mas é que eu não me enquadrava nas coisas e naquele tempo não tinha não é naquele tempo, talvez no meu meio ali, é aquele artista, que não. Então, eu ia para a escola louco para aprender, mas eu não tinha o menor interesse, porque era chato, sabe? Tipo, não me pegava, Ah, né? mas hoje, até hoje, né? Pois O modelo é horrível. aí eu ia Uhum. procurando outros caminhos ali, né? Eu sempre fui muito curioso, mas tem que ser pelo menos interessante, né? Colorido, de alguma maneira, sei lá, chamar a atenção. Uhum. Então eu ficava meio perdido nisso. E aí eu cheguei ali com 20 anos e falei, agora eu tenho trabalhar, pagar conta, fazer conta para ter que trabalhar. Aham. Aí morre. E aí eu eu falei assim, então não faz sentido para mim. Aí eu fui procurar outra coisa e caí na tatuagem. E o desenho, você chegou até esse momento, você apenas desenhava de cabeça lá. Você não tinha feito nenhum Não. curso. A minha família não tinha muitas condições e tudo que é relacionado à arte até hoje é É caro. caro, É. né? Então eu sempre desenhei bem, igual skate. Se Uhum. você me colocasse ao lado de pessoas que frequentavam escolas de desenho, eu não era bom. Uhum. Mas no meio de pessoas normais, eu desenhava muito bem, Uhum. né? Então eu copiava desenhos que eu gostava e fui criando ali, mas era como se fosse um hobby. Eu tive muitos empregos, esses empregos assim, tipo telemarketing, É, McDonald's, trabalhei em todos esses lugares que pegam os jovens uhum. e nas minhas horas vagas eu desenhava. Uhum. Então, o desenho ele era quase uma necessidade para mim, assim, era sei lá, era De você um sair hobby. Né? daquele lugar. Era bem espontâneo, né? Eu Uhum. gostava de desenhar, não importa onde eu tivesse, eu sempre tivesse um tempinho livre, eu desenhava. Uhum. Então, a tatuagem, ela quase que foi inevitável. Ela foi a primeira porta que se abriu, né? Dentro do desenho, é engraçado ver, porque imagina, eu estava num mundo underground, numa cena underground, e obviamente a tatuagem estava ali. Talvez se eu Uhum. estivesse em um outro lugar, eu ia fazer uma faculdade de artes, um desenho, uma pintura a óleo. Uhum. Mas naquele momento a porta que abriu para mim foi algo mais alinhado com a minha vida, né? E essa porta que se abriu foi esse tatuador. É, sim, foi esse tatuador, porque a minha primeira tatuagem, a minha primeira namorada fez uma tatuagem Uhum. antes do que eu. Aí eu fui fazer num lugar um pouquinho mais barato, não ficou bom. Aí eu fui arrumar nesse outro rapaz. Uhum. E aí ali, batendo papo, eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar a tatuagem e tal. Ele, por que você pagar o curso, né? Ele, você tem o quê? Eu tinha um PlayStation 2 e ele tinha uns filhos pequenos. Aí eu dei o meu PlayStation para ele me ensinou a tatuar em troca. Uma coisa bem não muito comercial mesmo, assim, né? Uhum. Foi bem por acaso. Sim, inclusive é interessante essa sua história, né? Porque, lógico, muitas pessoas que passam pela clínica, né? Com as mesmas questões de não saber para onde que Sim, é vão, né? verdade. Inclusive eu tive até há muito tempo atrás uma pessoa que ela queria entrar e fazer tatuagem, inclusive, né? Uhum. E eu, eu lembro que era uma coisa muito. é, Como eu não conhecia, né, não sabia nada sobre. E a pessoa falava bastante sobre esse mundo da tatuagem, né? E realmente é uma porta que se abre ali para a pessoa. E é bastante interessante como esse mundo que se abre, ele, ele te captura, né? E você fica. E tem muita coisa para se fazer dentro desse mundo. A tatuagem ela é um universo muito grande, Hum. mas ele te conecta com o mundo inteiro. Então, através da tatuagem, com os clientes, eu tive acesso a muitos mundos. Então, um dia eu vou tatuar um policial, no outro dia eu tatuo um médico, aí eu tatuo o, um bandido, já tatuei também. Aí você vai conhecendo, é como se eu tivesse um podcast ali, Aham. Aham. porque você vou ficar 2, 3 horas, as pessoas sentindo dor, você começa a bater papo, e aí eu fui aprendendo muito sobre a vida. E ao longo da minha carreira, eu fui acessando outros tipos de pessoa também, então você vai abrindo muito a cabeça. Fiz muitos amigos e tal. Aí viagens, né? Através da tatuagem eu viajei bastante para outros lugares. Se você for um tatuador tranquilo, não for queimado, vamos dizer assim, não for uma pessoa mal falada, você pode ir para qualquer lugar do mundo que algum outro tatuador vai te receber lá. É uma Uhum. corrente muito
principalmente hoje com rede social, né? Então, a tatuagem é quase um passaporte para o mundo inteiro, assim. Assim como os skatistas, né? Que Exatamente. eles Sim. se dão muito à mão mesmo. Exatamente. Então, eu acho que o que me mantém, assim, apaixonado pela tatuagem hoje não é nem o fato de tatuar em si, é o acesso a outros seres humanos, que desenhando você não tem. Pintar uma aquarela, uma tela, é algo um pouco mais solitário, mais egoísta até, né? Você está ali focado no seu processo. A tatuagem eu tenho que ouvir a história da pessoa. Então ali eu escuto gente que perdeu parente, pessoas que se recuperaram de doenças. Então foi aumentando muito o meu repertório, né? Eu li sobre você que quando você vai fazer algum desenho, você quer saber do cotidiano dessa pessoa, do seu dia a dia, né, do como que ele se sente, e aí você tem a sua inspiração. Esse é um dos seus processos criativos? Isso, hoje funciona mais ou menos assim. A pessoa vem me procurar para tatuar, ela já tem uma ideia, Do que ela quer, né? normalmente, do que ela quer, mas não de como ela quer. Então, ela me conta. O exemplo que eu dou sempre é, vamos supor que a pessoa perdeu o avô, a avó, alguém, aí fala, eu quero fazer uma rosa, porque eu perdi essa pessoa, né? Aí eu tento entender o que aquela pessoa era, pergunto se tinha alguma outra coisa, porque às vezes, mas a gente tomava café todo dia, sabe? Eu tento procurar alguma coisa que torne mais ímpar aquela ideia. Que liga mais essa E aí depois pessoa, eu né? trago para o meu... Porque eu também já perdi pessoas, né? Então, quando eu vou criar, aí eu crio no meu sentimento de perda, Uhum. como se fosse um intérprete musical mesmo, né? Como se estivesse cantando a composição de outra pessoa. Que é mais ou menos o que a gente faz também, né, Leandro? Porque a gente começa a estar ali com o nosso paciente e a gente, nesse processo investigativo, a gente também faz esse processo de entender o que liga a pessoa a tal determinada situação, vivência, Sim, sim. perda, enfim, seja lá o que for, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa, né? Eu já fiquei sabendo que você já tatuou alguns artistas. Já. Já. Você pode falar o nome de alguns? Eu acho que o mais conhecido é o Bruno Galhaço, que eu tatuei também já tem alguns anos. No dia que eu tatuei o Bruno, eu acabei tatuando o João Vicente, foi por acaso, né? Uma tatuagem bem simples, assim. Acho que muito famoso, acho que foram eles. Aí tem um pessoal, assim, da cena do hardcore, que eu já tatuei, né? Um artista que eu gosto muito, que é o Teco, que ele é vocalista do Rancor, eu já tatuei. Acho que mais ou menos, acho que esses são os principais, assim. Isso é tudo graças à internet, né? Sim. Dentro da internet, isso é muito legal, que o meu trabalho alcançou muita gente. E principalmente, e essas pessoas também, né? Que a gente às vezes imagina que eles estão em Um um outro outro... patamar, e aí a internet sem cortou muito um pouco. acesso, E né? a gente, é gente como qualquer Sim. outro, né? Quando você chega perto, pessoas normais, então é bem tranquilo, assim. Foi muito interessante ter esse... É um outro acesso que a tatuagem me deu, né? Poder visitar um pouco o mundo dessas pessoas que vivem essa realidade, né? Você falou até que você viajou bastante, né, através da tatuagem, né? São pessoas que moram em outras localidades? Normalmente, por exemplo, aqui no Brasil, eu falo assim, vou para o Rio de Janeiro. Então, eu faço um anúncio antes e acabo fechando alguns trabalhos para ir, né? Aí a pessoa viu que ela mora lá em Recife, aí ela vê, pô, se ele foi para o Rio, de repente, se eu falar que eu quero tatuar, aí eu vejo que tem muita gente falando aqui de Recife, então eu vou para lá. E aí eu fui indo. E uma pessoa vai passando para outra lá e você acaba ficando um tempo ali. E com a rede social ajudou muito nesse sentido, porque eu posso divulgar e acessar essa galera lá de longe. Então, normalmente, quando eu vou, já vou com a agenda fechada, já certinho, tudo cronômetro, né, para poder curtir, trabalhar. Isso me deu fez eu conhecer bastante coisa já. Eu falei do processo criativo seu, de entender as pessoas, mas tem alguma outra fase desse processo criativo que você faz? Você segue uma linha, por exemplo? Olha, atualmente, é que são muitos estágios, né? Lá atrás, 20 anos atrás, não tinha isso. A pessoa vinha, eu quero fazer o símbolo do Corinthians. Aí eu lá fazia e era um outro processo, né? Mas hoje tem basicamente 2 meios, né?
Tem os desenhos que eu crio e a pessoa vê, ela gosta a ponto de querer aquele desenho tatuado. Aí eu só vou fazer uma adaptação técnica, alguma coisa. E tem esse outro que é o co-criativo. Nesse co-criativo, normalmente eu marco uma call, né, uma reunião online ali, para a gente bater um papo. E aí, conforme a pessoa vai falando, eu vou pescando algumas palavras, né? Porque se eu for ficar muito preso no que ela está falando, aí eu só vou replicar uma ideia. Aí seria como se fosse um GPT da vida, né? Aí não, eu fico, então, saudade, tá? Tem aqui. E a gente sentava na praia, aí eu apresento a ideia para essa pessoa, porque ela também tem que aprovar, né? Não adianta eu fazer tudo e ela não gostar. Então, depois que eu crio a arte, eu tenho todo um argumento de como eu cheguei naquela arte, por que eu cheguei ali. E tem que estar bonito, né? Então você tem que estar alinhado com o propósito e com a beleza, porque não deixa de ser algo estético. Né? Dificilmente alguém não está nem aí se a tatuagem vai ficar bonita ou não. Eu acho que são mais ou menos esses caminhos. É que cada caso vai se abrindo de uma maneira. É difícil. Eu não tenho um método muito... Meu método é ouvir. Mais nesse sentido, assim, tentar pescar alguma coisa ali diferente. Entendi. Inclusive, você tem 2 livros, né, que você lançou. O primeiro livro é 100 pessoas, 100 né? pessoas. Por que esse nome? Então, ele nasceu... Esse livro foi por acaso. Durante a pandemia, eu não estava podendo atender, né, tatuar. E aí, de ficar em casa, para não ficar doido, eu pensei assim, por que eu não faço um desafio? E eu vou pintar, então, 100 pessoas, uma por dia. E aí eu falei, mas quem que eu vou pintar? Eu falei, tem um monte de gente seguindo no Instagram. Eu falei, quem quiser participar, me manda foto. Aí eu vou escolhendo e vou pintando. Aí eu recebi sei lá, umas 700 fotos. Não consegui pintar um por dia, porque não é tão fácil assim, né? Mas aí eu fui criando, aí eu ia escolhendo, assim, brincando com o cachorro. Não sei. Só que nesse processo, como era pandemia, eu comecei a receber muita foto assim, esse aqui é o meu pai que faleceu, e essa é a última foto que eu tirei com ele. Essa é minha mãe saindo do hospital, e começou a ter muita homenagem, né? E aí eu acabava eu não tinha como não pintar essas pessoas específicas quando ia entrando. Tem muita gente que ficou de fora porque tinha que ser 100, né? Nesse processo, algum amigo meu falou assim, isso aí dá um livro. Aí eu conheci um outro rapaz, que é o Renato, que hoje também é meu amigo, e ele falou assim, cara, genial esse nome 100 pessoas, né? Porque a gente está na pandemia, não pode se encontrar. Aí eu falei, olha, eu vou ter que ser sincero, eu pensei no número. Eu não pensei no 100 de não ter. Mas a visão que ele trouxe agregou muito ao livro. Né? Porque aí criou-se toda essa história. No livro, eu escolhi não contar a história pessoal de cada pessoa, até porque poderia afetar alguém, alguma coisa assim, mas eu sei cada um que está ali, eu sei da história que está por trás. Do princípio. E aí eu fiz o Catarse, né? Foi um financiamento coletivo. Então, esse livro, basicamente, ele aconteceu por acaso. E ele abriu portas para o meu segundo livro, que já era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Pessoal, esse aqui, ó. Deixa eu mostrar, né? Ó. Um olhar para o nada, tá? Gente, belíssimo. Inclusive, tem até uns trechos aí que a Magali já selecionou. Já selecionei aqui. Mas é fantástico isso que você falou. Você vê o que é história. O que é história, né, Magali? Olha só, quando nós vimos o seu livro, estava lá escrito 100 pessoas, então entendemos que era 100 pessoas que foram desenhadas ali. Agora eu entendi diferente. Você entendeu diferente? Eu entendi exatamente. Esse daí? Eu entendi desse jeito. Nossa, porque agora ele contando a história... Não, eu escrevi na pandemia. Ou seja, a pandemia é um lugar onde... Eu só não sabia disso, que foi feito na pandemia. Um lugar de isolamento, E aí você faz essa dualidade, você brinca com o número, com a palavra, sim, né? E aí te dá uma outra visão Mas pelo jeito a Magali viu... Eu vi diferente porque eu não sabia que foi feito na pandemia, mas é justamente essa dualidade da palavra, 100 pessoas. Eu sempre busco em qualquer... Isso eu faço isso com o paciente, aliás, com todo mundo, tá? Eu faço isso.
Qual é a intenção que está por trás? Seja ela consciente ou seja ela inconsciente. Então, para mim, na hora que eu vi sobre o livro e vi que tinha o desenho das pessoas, eu falava, é 100 pessoas. Não é um número, não tem como a gente viver sem pessoas. Foi nesse Então, tem sentido que muito. eu fui. É engraçado porque muitas das coisas boas que acontecem na minha vida, elas vêm de forma inconsciente. Uhum. Assim, eu procuro agir com a minha verdade, às vezes eu erro, justamente pela minha verdade, eu acabo batendo a cara no muro, que é normal, mas eu acho que isso me leva para caminhos mais verdadeiros. Então, quando eu fui fazer o livro, eu estava passando em outro processo que um amigo meu estava me ensinando algumas coisas, ele uma assessoria sobre projetos e tal, e ele me ensinou uma coisa que eu carrego comigo até hoje, que é tudo tem que ter nome, começo, meio e fim. Então, como isso estava muito inflamado em mim, ele tinha acabado de me passar essas ideias, e eu fui fazer um projeto, aí eu dei um nome, e justamente por isso que eu escolhi um número, porque aí teria começo, meio e fim. Aí o livro nasceu desse projeto. Então, você vê que a criação, ela não parte só de mim. São caquinhos que eu vou pegando de outras pessoas. Inclusive, a visão de ser o 100, de não ter pessoas, vem de um outro amigo também. E eu sou muito receptivo nesse sentido. Eu não tenho essa... eu gosto de ter essa visão do outro, porque eu acho que a arte tem esse lance. Ela é um espelho, né? Ela vai refletindo as pessoas. E às vezes as pessoas vão ver coisas muito mais interessantes no meu trabalho do que o que eu realmente quis fazer. Sim. A profundidade não está só no artista, né? Está no observador. Tá no observador. Gente, eu quero falar um pouquinho do livro, tá? Porque realmente eu amei um livro, Um Olhar para o Nada. E ele tem uma sequência que eu achei interessante, que eu dei uma folheada rapidinho aqui, né? Gaiola, eu vou ler uns trechos, tá, pessoal? Gaiola, às vezes somos nós mesmos que forjamos nossas próprias gaiolas. Uma linda gaiola dourada não deixa de ser uma prisão. A sequencial vem, e que tem tudo a ver, ansiedade. Ansiedade é casa pegando fogo. É preciso olhar para fora. Me disseram que é sintoma do egoísmo. Acho que concordo. Quando só se olha para dentro, qualquer barulho é trovão. É preciso olhar para fora. O corpo quer fugir e nem tem fogo. É preciso olhar para fora, que E aí- para de queimar. E aí tem essa... Não, aqui, ó. Aí Não, tem que não, não. buscar. Essa aqui, ó. É da ansiedade? A da ansiedade que você estava falando? É. Né? Tem uma pessoa em cima de uma casa, a casa pegando fogo, né? A casa é morada do eu, né, gente? A gente tem que pensar muito nisso na parte da psicologia. E A casa é morada do eu. E aí, você se viu muito nisso, Magali? Sim, eu sou muito ansiosa. Depois eu conto sobre como eu cheguei nesse texto. Ah, é? aí. Tá. Aí eu vou passar o outro Mas texto que essa segue em foto seguida, que é pra linda. mim eu vou ter que mostrar, tá, gente? Eu achei belíssimo E aí- o seu trabalho. E aí Lê. a frase, né? Não importa. Ninguém pode impedir uma tempestade. E olha que legal. Não é por acaso que está as três numa sequência. Esse da gaiola, como eu disse um pouco assim, eu lá com 20 anos, a minha vida não tinha uma perspectiva incrível assim de viajar, de conhecer gente. Eu estava ali, né? Não tinha estudado muito. E aí, em algum momento, meu trabalho teve uma projeção muito grande. Né? Quando eu fiz aquarela, fiquei muito conhecido e muito cliente. Aí comecei a ganhar um dinheiro legal, melhorei de vida. Só que aí eu me vi preso. Chegou uma hora que eu tinha 2 anos de agenda de tatuagem, lista de espera, tinha tatuado pessoas famosas, como a gente falou, só que eu estava muito infeliz. E era uma infelicidade que era difícil de eu entender, porque eu não tinha o direito de estar infeliz ali. Que eu tinha conquistado uma coisa que muitas pessoas queriam conquistar. Quem era eu para estar reclamando daquilo, né? E aí eu precisei entender que eu tinha construído uma gaiola de ouro e que eu ia morrer dentro dela se eu não quebrasse aquilo. Aí eu tive que... Né, é um processo bem longo, não é uma coisa de dias, assim, é coisa de quase 1 ou 2 anos. Mas eu entendi que... Eu falei, por que eu comecei a tatuar? O que me trouxe até aqui? O que eu quero disso? E aí eu escolhi um outro caminho. Aí eu reduzi, tirei o pé do acelerador, diminuí as minhas metas de vida, vamos dizer assim. Você mesmo, nas suas reflexões, foi chegando nessa... E a ansiedade é uma coisa que eu já tive crises, muitas crises de ansiedade e tal.
E a minha crise de ansiedade, normalmente, ela vinha quando eu ia relaxar. Não era no momento do furacão, era a hora que eu ia sentar para ver um Netflix, alguma coisa assim. E aí eu fui pesquisando. E aí, uma vez, eu realmente ouvi uma atriz, inclusive, ela falando em algum programa, que falaram para ela que era egoísmo. No meu caso, eu me identifiquei, porque eu falei assim, qual que me dá medo? Era a sensação de que eu ia morrer. Acho que minha vida estava tão boa em um momento que parecia que ia acabar o filme, sabe? Ou que ia chegar aquela parte que dá merda para você ter que corrigir. E aí eu comecei a pensar, pô, então eu estou muito focado em mim e nem tem esse problema, nem aconteceu ainda, né? Enfim, resumindo bem, por isso que eu vejo esse lance assim, aí eu tenho que olhar para o mundo, para as outras coisas, parar de pensar em mim. Quase ninguém recebe uma carta dizendo que você vai morrer amanhã, por exemplo. Então não adianta eu querer ficar prevendo e antecedendo a morte. É lógico que é um processo menos consciente do que eu estou falando. E a tempestade, ela entra nesse outro processo, né? Porque as desgraças que a gente vai viver na vida, né? As dificuldades também não podem ser impedidas na maioria das vezes, né? Então, nesse momento eu estava enfrentando uma doença, meu pai, né? A doença do meu pai. E o lance de saber que ele estava acabando ali e tal. E eu não tinha o que fazer, né? Eu tinha que me molhar na tempestade, né? Então, cada desenho aí ele conta é um processo meu de amadurecimento, né? Sim, que é uma coisa que a gente vê muito hoje, as pessoas tentando evitar a tempestade. Qualquer coisa que não for agradável, né, Nenê? O sofrimento, né? Se eu estou sofrendo, eu não posso sofrer. Se eu estou triste, eu não posso ficar triste. Se eu estou deprimido, eu não posso ficar deprimido. E a gente tem que viver as nossas dores, as nossas tempestades. Né? Então, eu concordo. É difícil, né? Sim. E acho que é natural querer evitar. Eu estou olhando as páginas aqui do livro, gente, eu estou apaixonada por esse livro. E ele tem muito a ver com a vida mesmo, né? Que nem, por exemplo, eu achei um outro aqui que eu vou ter que mostrar, né? Eu achei belíssimo o desenho, né? E ele fala assim, na balança da vida, o mais pesado é sempre o vazio. Eu achei perfeita essa colocação. Interessante, né? Tem o desenho em si, tem a sua frase e tem um espaço, né? Tem um vazio ali. Meus trabalhos sempre têm o vazio, assim, dificilmente eu preencho tudo. Isso, eu acho interessante que é o seu estilo, né? Que você sempre fala, né? Que é você deixa um vazio. Sim, sim. Esse vazio que você deixa é intencional, então? Ele é consciente agora. No começo eu só deixava mesmo. Aí eu fui percebendo que era algo meu. E aí eu fui assumindo ele. As primeiras artes que eu fiz não era uma coisa assim, vou deixar um vazio aqui para provocar tal coisa. Muitas coisas vêm antes da consciência, né? Acho que o processo artístico ele tem muito esse lance de você tomar consciência do que você está fazendo. Normalmente as coisas são mais viscerais, né? Então não é, se você ficar pensando muito, trava. Você simplesmente faz. Se você conversar com qualquer pessoa hoje, principalmente os jovens que trabalham com arte, o advento da rede social e do algoritmo de ter que produzir conteúdo é sufocante, porque não é toda semana que você vai ter uma vontade de criar algo legal, né? E aí, só que você tem uma demanda, se você quiser atingir um público, essas coisas, né? Que é muito natural hoje. E aí é muito perigoso. E eu gosto da arte visceral, assim, por isso que o livro, o menino, o velho, eles são quase o que eu faço na minha folga. Eu vivo de tatuagem, eu vivo de fazer aquarela por encomenda, pintura por encomenda, ilustro o livro também de outros autores. Mas isso daqui eu até vendo, né? Igual o livro está pronto, mas eu não posso pensar na saída dele. Eu tenho que ser algo como se fosse meu hobby. É porque é algo que vem de dentro para fora, Sim, né? E se eu pôr um prazo, eu vou ter que apertar e aí não vai estar maduro, né? Não vai estar... Tem uma videoaula que a gente assistiu e você falou uma frase que nós dois, né? A gente estava comentando que a gente gostou muito, que foi a gente falar que você aprende com a aquarela, né? Que quando você tem que... Eu até anotei aqui porque eu achei muito legal. A aquarela ensina a aceitar os acidentes. Ou seja, você aprende com os erros, né? É um processo colaborativo entre o artista
E a água? E a água é tão fluídica. Que é interessante no seu estilo, né? Que Sim. você meio que vai brincando com a água ali, né? É, A água, ela, você vai direcionando ela. E você fala até uma frase nesse vídeo que nós achamos bem interessante, Se dominar a que água, né? é, que é você, se você tentar dominar Dominar a a água, água, não vai dar não vai certo. não vai rolar, dar. porque vai ficar travado, a arte fica dura. É porque a aquarela é isso, você não consegue repetir a mesma arte, porque o clima vai interferir, a velocidade vai interferir. Eu já dei aula de aquarela assim, é muito fácil de você perceber o temperamento do aluno pela maneira que ele pinta. Vai ter um que é contido assim, então ele pega pouquinha água porque ele tem medo de errar. Vai ter o outro que plá, e aí cai a água e tal. O lance, na minha visão técnica, eu preciso praticar quase que diariamente para eu fazer uma dança, eu e a água estamos trabalhando junto ali. Então, algumas coisas eu consigo sentir que vai acontecer, mas mesmo assim, às vezes sai um pouquinho do meu controle, e aí você aceita. Tem parte do trabalho que às vezes fica bonito porque não foi um acidente da água ali, um jeito que ela secou. É quase como você tem que ter um relacionamento sério com a aquarela, assim, você não pode pintar de vez em quando, senão você não vai ficar à vontade. Inclusive nessa frase que a Magali leu, e que a gente foi anotando, né? É, porque tem umas Ah, coisas que é bem legais. porque usa essa palavra do aceitar, né? É, Você tem que, a aquarela te ensina a aceitar aceitar. os acidentes, né? Assim como lá que a tempestade era inevitável, mas você aceitar os acidentes. Eu acredito que você está falando até do direcionamento que você vai dando ali para a água, para a Sim, tinta. sim. Que, Se você quiser lapidar muito, você vai repetir muito a pincelada, aquilo vai abrindo. Porque cada vez que você põe a pincelada, você está pondo mais água, então não vai dar certo. vai dar certo. Você tem que estar ali pronto para aceitar. É muito engraçado, assim. E é terapêutico, pelo menos para mim foi muito terapêutico aprender a pintar. E nesse mesmo vídeo que a Foi. Magali está mencionando, a gente anotou umas frases ali que você falou. Falou, nossa, não é possível. São frases que ela tem uma profundidade, né? Talvez você falou aquilo, mas não sei nem se você é, se questionou, mas que nem você falou lá para Do abandono da pintura? não, isso, É, do abandono. Que, nossa, essa frase eu achei ela maravilhosa. Fantástica. É, o desenho você abandona, é. né? Não, um desenho nunca você termina ele. Você abandona. Você Você tem que abandona. abandonar. Porque se você ficar buscando a perfeição do desenho, nunca vai chegar. Você nunca vai chegar. Então você tem que chegar, você tem que admitir que aquilo vai Você ficar tem por que ali. entregar mesmo, assim, tipo. Essas frases que a gente viu dessa videoaula me impactou bastante, porque na realidade você está falando da dança da vida, É, né? A gente tem que aprender a aceitar, a gente tem que aprender a trabalhar com os erros, abandonar aquilo que não dá mais para você tentar consertar. Que é uma coisa que a gente ouve muito, né, hoje em dia, assim, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro, e a gente vai acumulando coisas, acumulando funções, acumulando. E só que ninguém fala pra gente que a gente precisa abandonar as coisas. sim. Que a gente precisa, que tem coisa que você tem que abandonar, tem coisa que você tem que deixar pra lá, tem coisa que você não vai terminar. E tudo bem, né? E tudo bem. Não É. é por isso que a obra fica menos. Uhum. Não, pelo contrário, né? Outra frase que você falou que eu amei, que é a sombra é a moldura da luz. Essa frase é do meu professor, o É? Cárcamo. E é muito engraçado porque eu cheguei, né, depois de um tempo, eu comecei a fazer cursos de desenho e tal. E o desenho é muito matemático, em um certo momento. E com o Cárcamo, eu sempre falo isso, eu gostei muito de aprender com ele porque ele fala de uma maneira que eu entendo. Então, quando ele fala assim, ele poderia ter falado assim, use mais sombra, mais contraste. Aí ele fala, não, a sombra é a moldura da luz. Aquilo para mim fez eu entender, é isso. Então, eu preciso ter contraste, senão não vai ficar morno, não vai ficar legal. Então, essas frases são muito fortes, né? E ficam marcadas na minha cabeça. A partir viram pontos, né? Sabe, um check-in ali. A partir daqui eu não posso esquecer disso daqui. Tanto no livro quanto no Instagram,
eu percebi que tem muita predominância do azul nas suas obras. Por que o azul? Então, mais uma vez, assim, inicialmente não é consciente. Uhum. Depois eu vou começando a tomar gosto. Eu acho que eu me considero assim uma pessoa melancólica desde criança. Desde antes eu sabia o que era melancolia, aí agora eu lembro, falo, puta, eu era melancólico, né? E aí o azul ele tem esse tom, na minha visão, ele traz essa, ao mesmo tempo que ele pode trazer tranquilidade, ele traz uma tristeza, né? Nas minhas pinturas eu gosto de usar uma palheta outonal. Até a saturação das cores, elas, às vezes eu coloco um pouco mais quente, um pouco mais frio, mas na média são cores mais de outono, assim. Então, a pele é um pouco mais alaranjada para o ocre, né? Então, o azul ele vem para quebrar isso. Ele também é um elemento de contraste. Não é quase que um pouco do que eu gosto. É como se eu gostasse de comida com bastante sal, eu gosto de pintura com bastante azul. Uhum. Não é algo tão consciente assim. E isso faz o seu estilo, né? Que nem Exatamente. Quanto mais eu for verdadeiro com o que eu faço, mais a minha cara vai aparecer ali. E é o que trava a gente quando quer buscar um estilo, porque quando a gente... sabe quando você quer parecer alguém melhor do que você? Numa entrevista de emprego ou para chegar numa pessoa. É a mesma coisa quando você vai pintar. Você fala, nossa, tem aquele artista, eu quero parecer com ele. Aí você vai deixar de ser você. Sim. Você só vai ter um estilo quando você botar sua cara ali. E aí, para isso, você tem que se despir também de alguns medos e algumas vaidades. Eu não estou totalmente despido também, não. Eu preciso ainda quebrar algumas coisas, mas é um processo. Sim, sim. O próprio Lacan, né, que é um psicanalista francês, né? Ele fala dessa questão do estilo, né? Que ele fala que ele tem o estilo dele. Né? Mas fala pra gente não tentar imitar o estilo dele. Né? Você tem que ter o seu estilo. O estilo dele, por exemplo, de atuar na psicanálise é um, o estilo que eu atuo é outro. Então é interessante isso, né? Sim. Porque a gente dá uma grande volta na vida que a única coisa que a gente tem que fazer é ser a gente, né? Tipo assim, aí a gente fica tenta, era só ser eu aqui, então era... E você, tanto no desenho, mas como na própria aparência. Eu fui ver o vídeo seu, ela estava de chapéu, né? Exatamente. Aí a gente tá até brincando. Eu falei, nossa, eu gostei do estilo dele. Não, mas é igual hoje. Eu tava querendo, eu falei, acho que eu vou de touca. Eu falei, pô, mas eu vou lá de touca, né, cara? Então eu falei, mas que se dane, eu vou de touca. Eu quero de touca. Não tinha nada assim, ó, roupa formal, né? Só respeito. Como ninguém me direcionou, eu falei, eu vou do meu jeito. Não, mas isso é o jeito mesmo, sim, né, que a gente quer, né? Isso é uma segurança, talvez eu nem comentaria se não chegar, mas olha como que é, né? Eu tive que brigar comigo mesmo em casa. Falei, pô, você quer ir de touca? Vai de touca, cara. Qual que é o problema? A quem que você quer impressionar? O que você quer mostrar? E até te torna alguém que... porque se todo mundo te vê em todos os vídeos, né, do mesmo... Sim, com a mesma roupa, né? Também a imagem também colabora com o fator artístico. Com o fator artístico, né? Você trabalha com visual, com estilo, com estética. Exatamente. Sim. A tatuagem, né, ela existe há mais de 5.000 anos e... Só que agora, dos últimos anos para cá, que ela está sendo divulgada sem aquela coisa marginalizada que existia antes e que era usada até para marcar prisioneiros sim. E tudo mais. O pessoal, acho que você falou de 20 anos, né? Em 20 anos atrás, talvez o pessoal que era tatuado nem arrumava emprego. Não, eu era parado pela polícia na rua a pé, assim, tinha que explicar minha tatuagem. Isso então. acontece até hoje, mais ou menos. Não acontece comigo. Hoje ainda? Não, com outras pessoas, com certeza. Explicar as tatuagens? Porque era visto como uma coisa de bandido. De cadeieiro. De cadeieiro, tudo. Então, era assim. Aí eu tinha que falar, não é artística. Tinha que mostrar, sabe? Tinha que levantar mesmo a camisa, essas coisas. Nossa, tinha até uma época muito triste da nossa história que as pessoas tinham que andar com o documento de trabalho, né? Sim. E até surgiu aquela frase, né? Não, eu sou trabalhador, né? Exatamente. Você tinha que mostrar o seu documento de onde você tinha um emprego para que você não fosse tido como alguém. Mas eu tenho uma passagem de tatuagem que eu acho que resume muito bem isso, assim. Eu fui casado há muito tempo e quando você chega numa família nova, existe um apesar de, né? Então, assim, você vai levar uma pessoa com a minha aparência,
Você tem que falar assim, olha, ele é assim, mas ele é assado. Diferente se eu fosse uma pessoa mais padrão, aquele arquétipo da pessoa, esse aqui é uma pessoa de bem, né? Mas beleza, cheguei, todo mundo me respeitou, fui muito bem recebido, virou minha família. Passa 1 ou 2 anos, não me lembro direito, nós estávamos perto do Natal, assim, a gente foi almoçar num restaurante. Era um restaurante um pouco mais chique e tal, e eu não sabia, assim, eu não me atentei nisso, e eu tava de camiseta regata e chapéu. E quando eu entro no restaurante, isso já tem alguns anos também, né? É um silêncio. Sabe, só falta um garfinho cair assim, plim, plim. Aí a minha sogra falou assim, nossa, que pessoal mal educado, né? Que não sei o quê. Eu falei, bem-vindo a esse lado da linha. Que é... Olha que engraçado. Como ela dessa vez estava comigo, ela também se sentiu ofendida pelos olhares que as pessoas estavam... E às vezes não é nem... Assim, não é que todo mundo lá era preconceituoso. É que é uma quebra de padrão. É a mesma coisa se eu estiver numa mesa cheia de amigo meu tatuado e tal, e ver uma pessoa engravatada, com o cabelo para trás, assim, Terninho. também vai ter essa... vai ter. Né? É lógico, né? É um pouco menos imposta. Mas a gente vai... Sempre que houver uma quebra de padrão, você vai chocar um pouco. Eu já estou acostumado com isso. Desde que não venham me impedir ou interferir, beleza. Tá olhando, olha aí, cara, não tô nem aí. É, porque a tatuagem, quer queira ou quer não, ela ocupou esse lugar há muitos anos, né, há séculos, né, de separação, de classificação de pessoas. Agora, recentemente, que ela tem uma expressão artística, Sim. uma questão de identidade, de pertencer a um grupo. Até que hoje é difícil conhecer pessoas que Que não Não tem uma né? tatuagem. Olha, eu tatuei o meu rosto. Eu tinha uns 23, 24 anos. Então, mesmo os meus amigos ali naquela época foram meio, não faz isso, tem certeza, vai dar merda, não sei o quê. Só que, é engraçado, eu fiz naquele tempo muito mais por essa quebra. Que a minha intenção era, eu não quero fazer parte desse lugar aí, aquela rebeldia mais juvenil, né? Eu não faço parte dessa sociedade, porque eu via tanta coisa errada ali, e aí quer dizer que eu faço a tatuagem no rosto vai me tirar desse grupo? Então, beleza, eu vou fazer. Né? Mais ou menos isso, tá ligado? Uma forma de negar. Exatamente. A tal da contracultura, né? Sim. E a arte, a tatuagem e a arte, elas estão totalmente interligadas, né? Sim. Vide esse livro aqui maravilhoso, que eu tô apaixonada por ele, que aqui tem muito da sua expressão artística, né? A forma como você pinta, a forma como você colocou as suas observações aqui, que você traz uma coisa muito visceral mesmo, né? De dentro para fora. E por que você resolveu? O que te levou a você sair? Não vou dizer sair, né? Mas complementar com a arte. O que te impulsionou para isso? Porque eu sei que anda junto, interligado, mas tem gente que fica só na tatuagem, você não. Então, aí olhando para trás, eu acho que eu sempre tive esse bichinho do artista. Né? Eu sempre quis me expressar, só que eu não sabia como, não tinha... Então, a tatuagem ela foi um caminho que me permitiu realizar essas outras expressões. Porque talvez se eu não tivesse entrado para o universo da tatuagem, eu teria conseguido um emprego que iria exigir mais do meu tempo, sem poder desenhar, e aquilo poderia morrer. Sim, e entrar naquela caixinha, né? Eu ia acabar, como muitas pessoas acabam matando esse lado artístico, porque a vida cobra outras responsabilidades. Sim. E eu tive sorte de poder cumprir essas responsabilidades com a tatuagem. Então, querendo ou não, tatuagem é desenho. Então, eu continuei desenhando, me desenvolvendo, conversando. Aí entra esse lance, conversando com pessoas, eu fui abrindo minha visão de mundo. Aí eu tinha tempo para ler. Aí eu fui estudar, diferente da escola, eu fui estudar outras coisas, né? Então, eu gosto muito de filosofia, então eu fui abrindo a minha cabeça e aí é quase que inevitável me expressar, porque a minha primeira linguagem é o desenho. Os textos, por exemplo, que tem no livro, eles foram... Com o lance dos reels, né, do Instagram, do TikTok, eu comecei a ter que falar para poder ter a entrega. E aí, uma coisa que eu ia te explicar esse desenho da chuva pessoalmente, falei, agora eu tenho que falar lá. Então, eu comecei a falar... Então, na real, eu faço o desenho, depois eu explico ele. Aí, óbvio, eu crio uma estética também, um jeito de falar, mas foi uma provocação da demanda. Eu ter que criar textos e falar. E isso me ajudou muito. Aí também foi algo que resultou no livro.
Mas fica muito nítido que vem de dentro para fora. É, Isso é muito visceral mesmo, né? Tá é, bem ali. É bem significativo. sim. Eu gostei muito da leitura aqui. Mas aí eu tenho uma curiosidade. Você já fez terapia ou faz terapia? Eu faço com os meus clientes. Olha, é engraçado, de uns anos para cá ficou mais comum falar de terapia e falar, olha, você tem que fazer, mas até pouco tempo atrás não fazia Não. parte do meu universo. Então, às vezes eu me questiono, mas depois aí eu até brinco, eu acho que eu tenho tanta facilidade de me abrir com as pessoas e falar, e como eu tenho acesso, porque tem cliente que é mais íntimo, mas tem pessoas que eu vou ver uma vez na minha vida. Então, às vezes o cliente se abre para mim, contam coisas que não contaria para o melhor amigo, mas eu também conto coisas minhas para eles, né? Porque é aquela coisa da pessoa que você não vai ter que encarar depois, né? Tipo, então eu acho que faz parte de não é um terapia profissional, mas me ajuda muito esse lance de conversar com alguém e ponto de vista completamente diferente do meu, né? Sempre que você tem um problema, você conta para alguém, a pessoa fala, né? Não tem essa, Sim, porque a pessoa acaba colocando a percepção dela, não do que exatamente. realmente a pessoa tá ali e tá com seu sofrimento, com a sua Isso angústia, é muito enfim, engraçado, né? né? Meu pai ficou muito mal e tal, e aí cada pessoa reagia de um jeito à minha reação. Porque aqui no livro eu falo também, eu falo assim, meu pai hoje ele está ali num paliativo, né? Então Uhum. quando me perguntam se ele está bem, eu falo que não. Eu falo, meu pai deu azar, que ele não morreu ainda. Porque ele está numa situação que não é mais vida, é uma sala de espera ali, Sei. né? E aí parece que eu não me importo. Só que é pelo contrário. Cara, eu me importo tanto que eu quero que ele vai, né? Porque eu sei que, assim, não, a não ser que teria que ser um milagre, milagre mesmo, aqueles que é incontestável para ele voltar. Uhum. Então, tipo, não tem, eu só vejo ele sofrendo, aí eu falo, pô, não faz mais sentido. E aí, com pessoas que estão vivendo coisas parecidas, elas compreendem melhor o que eu tô falando. Sim. Seu pai, Agora, quem não tá vivendo isso, achando, mas tipo, você vê que tem um choque ali. Parece que você está sendo frio, E não é ser distante, frio, e é o não é o contrário. É contrário. aceitar o lance, pô, não vai, já não vai ter mais O aquilo. contrário, eu acho que é muito amor envolvido, Sim, né? e eu acho que para mim foi um processo de ter consciência. Até para sofrer menos. Porque se eu quiser lutar contra. É o lance da tempestade. Não vai, não Não adianta. adianta. Posso fazer o que eu quiser que não vai mudar o quadro. Que fala muito, né, seu pai, dessa aceitação. seu pai ele mora aqui em São Eles Paulo? moram em Santa Catarina. Uhum. Ele tá internado agora. O meu pai, assim, resumindo, a diabetes, né, pegou ele por dentro. Assim, então, Sim. tem amputação, um monte de coisa, e ele tá. Não tem muito o que fazer, né? Uhum. Ele tem uma consciência ali, mas não é aquela consciência igual a gente aqui conversando, então é meio triste, assim, sabe? Sim, a diabetes levou meu pai também Então, na pandemia. é Diabetes difícil, é né? uma coisa bem difícil. É uma doença silenciosa que vai te pegando aos poucos. Exatamente, Aí quando você vai exatamente. ver, Foi isso, dele, uma coisinha ali, aí vai indo, né? Mas você é de Santa Catarina? Não, não, Você é meus daqui? pais fugiram de casa, é brincadeira. É que eu falo isso. É que quando os filhos estavam todos, assim, eu tenho um irmão mais velho que foi morar lá há muitos Uhum. anos. E aí lá, meu irmão sempre falava, vem morar aqui, que aqui é melhor, qualidade de vida, mais segurança, aquela Uhum. coisa, sempre ficou com esse papo. E aí ali para 2009, que eu já tinha saído de casa também, meu outro irmão do meio já tinha casado e tal, eu acho que eles se sentiram à vontade de ir. Então eles moram lá desde então. Então eles saíram, fugiram Aí fugiram de daqui, casa, saíram fugiram daqui e largados. foram pra lá. você então tem mais dois Tem irmãos. mais dois irmãos, eu sou Uhum. o mais novo, E né? os seus dois irmãos, o que que eles fazem? Eles são normais, né? Gostei do normais. Pior que não, viu? Não Se são. Não, for ver, é como você se engraçado, coloca, não é nem exatamente. Não, mas é brincadeira. Se for ver direitinho, os mais doidos ali, eu sou o mais tranquilo. Mais tranquilinho. Eles também desenham? Cara, é engraçado, porque eu comecei a desenhar por influência deles, mas Uhum. eles são aqueles que pararam quando chegou uma certa idade, né? Mas eu Seguiram outro. copiava o desenho deles. Acho que Uhum. isso que me ajudou a desenvolver também. E eles não seguiram então com Não, desenho, não, você não. foi você é o artista da família?
em atividade. Em atividade. Eu acho que todo mundo ali tem uma Tem fagulha. O meu pai, ele fazia artesanato, ele fazia um monte de coisa, assim. Meu pai, eu acho que ele tem esse lado, mas era bem... Então tem uma herança aí da família. Acredito que sim. Ele mexia com... Você fala artesanato? Que tipo de artesanato? Cara, ele fazia... ele pegava de madeira assim e fazia pocinho, sabe aquelas casinhas que você faz a cozinha por dentro, fazia as miniaturas. Ai, nossa, e tudo muito com bonito. coisa que ele pegava na rua, sabe? Você gosta de miniatura, né? Sim, sim. O Juan falou pra gente, né? É verdade. O Juan falou pra gente, ele gosta muito de miniatura, né? Então. E a gente, tá vendo essas miniaturas que tem aqui? Sim, eu cheguei aqui, eu já Então, aí a gente ia mandar fazer uma pra você, só que nós ficamos sabendo essa semana, né? Que fechou, a não gente tinha... conseguiu fechar essa semana e não deu tempo. Não deu tempo de fazer. Mas aí fica assim, ó. Se você prometer vir mais uma vez aqui, Pronto, a gente... a gente chantagem. agenda com antecedência, Legal, com legal. calma e a gente... Porque é que nem... nós até... O rapaz até ficou bravo com a gente, né? A gente falou, não, dá pra fazer aí em 10 dias, em 5 dias, né? Ele falou, não, tem todo um processo Tem criativo todo um- também. Não não é só isso. Eu acho que ele vai entender isso. Uma vez eu estava com um amigo, a gente foi comprar pastel. Isso é engraçado, que são coisas que a gente aprende para a vida, eu adoro metáfora. Isso não foi bem uma metáfora, mas eu carrego como se fosse. Aí uma moça perguntou pro cara assim, moço, quanto tempo meu pastel vai demorar para sair? Ele falou assim, eu trabalho com pastel, não trabalho com tempo. Perfeito. É muito bom, né? Ele foi muito sincero. Aí eu sempre penso assim, às vezes eu até falo assim, eu trabalho com pastel, não trabalho com tempo. Porque sempre vem essa cobrança, quanto tempo é isso, quanto tempo é aquilo? Eu falo, não, eu trabalho com pastel, trabalho com tempo. E logo com pastel, né? Porque todo mundo... O pastel Isso ele aqui virou... não é pastel, né? Mas foi mágico, porque foi muito natural. Parecia um sketch, mas era verdadeiro, assim. E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Assim, alguém pede uma coisa rápida, você fala, então tá, você quer pastel de carne ou de queijo? Rápido ou bom, né? Você quer rápido ou bem feito. A tatuagem tem muito. Às vezes a pessoa fala assim, mas dá pra fazer num dia só? Eu falei, dá. Vamos ver. Aí na metade a pessoa, não, melhor, porque dói, né? O processo... Sim. Não é tão simples assim. E nos dias de hoje as pessoas querem o rápido, né? A gente está sendo educado a tudo rápido, prático e fácil. Né? Rápido, Sim, prático. É o lance do fácil. sofrimento. Se eu puder evitar o sofrimento, eu vou evitar. Aí vira um iFood de tatuagem, né? Eu acredito que vai ser um chicote isso. Uhum. Vai chegar uma hora que meio que naturalmente as pessoas vão começar a entender que os processos são mais importantes às vezes do que a própria entrega, né? Sim, olha o número de pessoas como está sendo afetada na sua saúde mental. Por essa coisa imediatista, por essa coisa de não poder sentir, por essa coisa de que produzir rápido com perfeição o tempo inteiro. Então, as pessoas estão cada vez mais a sua saúde mental sendo afetada por esse estilo de vida. Então... E aí as pessoas não entendem, né? Quando você fala que você faz as tatuagens tudo e você às vezes leva uma semana às vezes para fazer um desenho porque o seu processo criativo naquele momento, como ele é visceral, então você não tem naquele momento a inspiração. E muitas vezes isso daí passa como estranho, né, no atual momento que nós vivemos. Né? Mas olha que é interessante, porque a maneira como que eu me coloco atrai pessoas que estão preparadas para esse processo. Então, eu sou muito respeitado pelos meus clientes nesse sentido. Recentemente aconteceu de eu mandar uma mensagem para a pessoa, falar, olha, não consegui, sei lá, a tatuagem era amanhã, falei, cara, não consegui, e daqui para amanhã, dificilmente, se não conseguir até ali, aí eu já aviso, não é uma coisa comum, mas eu me sinto à vontade, porque todo o meu processo até chegar ali, a pessoa sabe que isso pode acontecer. E aí, no final das contas, ela entende que está sendo respeitada. Porque se você pôr na ponta do lápis, é mais vantajoso para mim financeiramente e até por uma questão de agenda, eu resolver o cliente naquele dia. Eu poderia meio que tentar entregar o 50% ali, porque tem uma base que eu consigo entregar, né? Mas aí, quando ele vê que eu não estou enrolando, né? Ele vê, ele tá realmente trabalhando, a pessoa respeita aquilo. Sim. E é uma lógica assim tão... Essa lógica do rápido, ela pega a gente de tal forma que quando
quando nós falamos com o Juan, né? O Juan que entrou em contato com você, Sim, né? sim. Para Sim. fazer. Eu coloquei lá pro Juan assim, falei, Juan, mas você tem aí alguma coisa aí com os vários desenhos dele, né? O Juan me deu uma bronca, ele falou, amigo, ele trabalha com processo criativo, ele é personalizado. É muito bom, né, Eu cara? falei, opa, ó, eu aqui pego por essa lógica, né? A lógica de Porque é o que difícil tá fugir posto, né? disso, Não, né? eu também não. É o que tá. A gente é educado mesmo, a gente é treinado a pensar assim, ó, tem que ser. Se é rápido, é bom. E não necessariamente, também não quer dizer que é ruim, né? Mas não necessariamente é bom, porque foi. Ontem a gente estava numa roda de conversas falando justamente da tecnologia, né? Como que ela está influenciando a subjetividade no mundo contemporâneo, né? No mundo que a gente vive. E a gente chegou nessa conclusão, né, na roda de conversa, né? Que não tem como você fugir, mas a gente também não pode se deixar dominar, né? Eu Você também tem que acho. viver de acordo com o que a vida está lhe pedindo, porque não tem como você sair disso, mas a gente tem que ter a ciência de que, peraí, isso aqui é um meio, mas que tem como eu viver de uma outra forma. Eu tenho essa opção também, se eu quiser. Eu tenho a opção de, por exemplo, pegar meu celular e falar assim, hoje eu não vou atender ninguém, vou desligar e pronto. Né? Mas assim, depois no meu dia a dia não tem jeito ali durante a semana, por exemplo, Não, eu tenho que e você lidar com isso. não tem como viver fora do tempo, né? Não A tem gente como viver fora do tempo. isso. Eu acho que você tem um uso consciente, né? Sim, é o uso consciente. Tipo, entender por que eu tô aqui. É muito comum, igual eu tava esperando ali, vocês chegarem pra gente começar e tal, e eu tava lá queimando o neurônio, né? Rolando. Se você me perguntar os últimos 10 videozinhos que eu vi, eu não lembro. Mas eu sabia que ali era um momento que se fosse na década de 80, eu ia estar folheando uma revista. Sim. Agora, o problema é, se eu acordo de manhã, uma vez eu vi um rapaz falar isso, eu achei genial. Se eu acordar de manhã, abrir uma garrafa de uísque e der um gole, eu tenho um problema com álcool? Tenho, né? Agora, por que eu posso pegar o celular e já ficar assim, pum, pum, e aí eu não tenho problema? Então, eu achei, isso me pegou muito. Então, toda vez que eu tenho o impulso de pegar meu celular antes de fazer um café, alguma coisa, eu falo, lógico, eu olho a hora, vejo se é uma mensagem importante, mas digo assim, de ficar ali, sabe, consumindo a minha cabeça, enfiando informação. Uma coisa que a gente sempre brinca, né? Que antigamente a gente chegava em casa, isso acontecia bastante com os homens, né? Inclusive as mulheres até reclamavam, né? De que a gente chegava em casa e ficava ali no que a gente chamava a telinha do nada, né? Ficava zapeando, Por que né? você muda tanto de canal, né? Não sei por que eu mudo tanto de canal, mas eu não Só quer desligar a cabeça. Eu só quero mudar de canal. E hoje o celular faz essa função. A gente fica... Eu acho que é uma anestesia, né? E é isso, a vida é difícil, todo mundo quer um pouquinho de... Eu acho que é justamente essa vida louca que a gente vive agora, tudo muito imediato, ela bloqueia muito o processo criativo das pessoas, porque tem essa coisa do sentir para que você possa criar. E eu acho que nós estamos vivendo uma época onde as pessoas realmente estão podando a sua criatividade. Sim. E não pode colocar tudo na mesma lógica, não, né? Isso. Que nem você falou, não sei se foi agora, você falou antes na conversa que a gente teve antes, mas você falou para mim assim, falou, eu fiz esse livro maravilhoso, tá aqui, tá feito, mas você não estava preocupado em vender, né? Não. Você está preocupado com o processo criativo, né? Então, se ele vai vender, então, assim, Uma consequência. você tem consciência daquilo que você quer com aquilo, né? Agora, se fosse a lógica capitalista, né? Não, preciso... Qual que é a tiragem? Entendi, 20 mil... Como que eu Mas vou sabe fazer o que a é divulgação? engraçado? É porque, às vezes, eu sou seduzido por essa ideia. E aí, normalmente, quando dá errado. Eu vejo que é muito mais verdadeiro, é muito mais fácil eu vender falando de verdade porque que eu fiz o livro, do que eu tentando te convencer a comprar ele. Exato. Né? Só que não necessariamente as duas formas talvez não vendam. Eu acho que esse é o seu lance. É muito comum essa métrica de a vitória é só quando você ganha uma medalha. Sim. Não, tem todos os processos das coisas que não deram certo, que não... Enfim, eu procuro ver tudo que me afeta, entender por que está me afetando, e aí se eu devo
corrigir ou não, né? Uhum. Acho que por exemplo, para eu criar, sei lá, eu preciso criar um desenho. Se eu sentar na mesa assim e ficar assim, ó, não vai sair nada. Aí o que funciona para mim? Eu saio para caminhar. Aí quando eu vou caminhando, assim, minha cabeça começa a girar, e uma hora vem uma ideia. Aí eu tenho um grupo, aí vem a tecnologia a meu favor, eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp, aí eu me mando um áudio, porque eu tô no metrô, um lembrete. tô andando, aí depois eu falo, tive essa ideia aqui. É o bloquinho de Eu também anotação. faço isso. Tá vendo? Eu também tenho. Mas é muito bom, né? Inclusive, eu comigo. Eu comigo mesmo é o nome do meu grupo. Então, eu acho que tomar cuidado. Talvez para coisas mais práticas não seja assim, mas para a parte criativa, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque senão você... É um mundo bombardeado de influência. Então, às vezes eu acho que eu criei algo super novo, mas eu vi 15 vídeos sobre aquilo e nem lembro o que está na minha cabeça, né? Sim. Aí você acha que está inventando a roda, só que já foi. Então, você precisa se isolar um pouquinho, né? É isso, vai lá, busca informação e se isola. Eu acho que tem esse processo de estar no mundo e depois voltar para a caverna, sabe? Eu acho que é o equilíbrio ali. Pelo menos para mim é o que funciona. Né? Sim, inclusive, falando ainda das suas frases, né? Que você, tem uma frase que nós anotamos lá, que você fala assim que quando você... A referência é só uma referência. Né? Ela não é o ponto de partida. Ela é o ponto de partida. Ela é o ponto de partida. Mas não é o final. Você não vai fazer exatamente aquilo. E olha que tem a ver com o lance que eu estava falando da roupa. Né? Se eu posso ter... como é que uma pessoa é bem vestida? Aí eu tenho uma referência. Mas se eu quiser me vestir igual aquela pessoa, eu mato minha autenticidade. Sim. Então você tem que... tem esse aqui, tem esse. Aí eu saco, né? Faço uma salada e sai do meu jeito. Sim. Então acho que para tudo tem esses caminhos, né? De você... Tem aquele livro Roube como Artista, não sei se vocês já viram. É isso, o artista, ele é um compilado de tudo que ele viu, viveu e ouviu. Então, são frases que eu escrevi, mas um caco eu escutei aqui, um outro pedaço aqui, e você vai juntando as coisas. Né? Sim. Os desenhos, a mesma estética do desenho, se eu for fazer uma análise, eu consigo ver quais são as minhas principais influências, né? Então, nada é criado do zero. Eu vejo nesse sentido. E você... Interessante você falar isso, porque o que você toma como referência? Não sei se tem essa... Mas algo que você fala, não, eu tenho meu estilo, mas eu parti, né, daqui, dessa referência. Olha... A partida, eu acho que isso eram os desenhos que eu via quando era criança. Digo assim, se tem alguém alguma pessoa algum estilo que foi meio que te orientando? Eu estudei muitos anos com o Cárcamo, então muito do meu jeito de pintar vem dele, porque foi com ele que eu aprendi muito de aquarela, mas eu também aprendi com outros, eu fiz outros workshops, outras aulas, mas eu acho que não tem É isso, eu vou pegando um pouquinho de cada um e depois vou mudando a receita, sabe? E vou tentando achar o meu tom. Acho que na música tem muito isso, né? Tem. Que aí quando a música ela é bem... Quando tem um estilo próprio, ela vira referência para outros estilos. Fala, é tipo tal banda, sabe? Sim. Então eu acho que essa busca, eu tenho que tentar não ficar repetindo. Inclusive, quando eu estou vendo muito um artista, depois eu largo ele. Porque senão inconscientemente você começa a ter as mesmas soluções do que ele. Hoje, por exemplo, eu consumo muito pouco conteúdo de arte, de artista, assim, de técnico. Eu fico vendo outras coisas, outras fontes. Eu fiquei muito tempo vendo conteúdo de comédia, mas não só, mas os caras falando de como construir uma piada. Eu não tenho a menor intenção de ser comediante, mas a linha de raciocínio de você criar uma storytelling é muito boa. Sim. E aí, para levar isso para uma pintura... Se você souber fazer a conexão, funciona muito. E como que foi para fazer o livro? Em que sentido, assim, de como produzir? Foi o seu processo criativo para fazer? Então, esse livro, ele nasce já... Antes dele querer ser um livro, já vem nascendo. Basicamente, eu uso essa figura do menino há mais de 10 anos para falar de coisas que são da minha essência.
Então, tudo que eu acho que chegou comigo nesse mundo, eu uso a figura da criança. Uhum. É o mesmo menino, né? É o mesmo É o menino. mesmo menino. Quando é alguma coisa que eu aprendi com a vida, eu uso a figura do velho. Então, é como se fosse a minha essência e a minha vivência. Né? Porque tem uma frase que está no livro, inclusive, que é metade infância, a outra velhice. Hoje eu estou ruim de nome, me deu branco. É o Oswald, acho que é logo no começo. Logo no começo? Acho que é. Quer ver Aqui, aqui? dá licença. Aqui, ó, Oscar Wilde, né? Que ele fala: não quero amigos adultos nem chatos, quero metade infância e outra metade velhice. Crianças para que não esqueçam o valor do vento no rosto e velhos para que nunca tenham pressa. Né? Então, é muito bom isso, né? Sim. Você gosta muito Você lê bastante do Oscar Wilde? Não, cara. Isso foi uma frase que veio até a mim e eu fui descobrir que era dele. Ah, Eu preciso ler mais nesse sentido, mas não vou mentir, não é. é uma. Só que a frase me pegou muito. Eu gosto muito daquele programa que tinha o Provocar. Agora é com o Marcelo Taz, né? Isso. Mas eu gostava muito também com o Abu Janra. Então eu assisti todos e várias vezes. E ele sempre citava uns textos, uns poemas no começo. Sim. E eu acho que eu ouvi lá essa frase e aí me pegou. Então Ele sempre começava, né? Ou no meio ele falava algumas frases. Provocações, eu adorava aquilo. Nossa, aquele programa ele é fantástico. E aí o estilo, né? Exatamente. O estilo dele ali, aquela coisa mais sombria, né? Sim, Aquela sim, coisa sim. do. Aquele fundo. Aquele né? fundo. E Que é justamente para dar essa profundidade, né? Fundo. Ele mal-humorado, né? Sim. Nesse livro eu encerro um pouco o ciclo do menino, pelo menos por enquanto. E agora eu estou começando um novo ciclo que é de um velho e um pelicano. E aí eu tô criando. Lá no meu Instagram já tem algumas artes desse velho, que aí é sobre coisas que eu estou aprendendo com a vida, né? Então, eu sempre estou contando, de alguma maneira, a minha maneira de ver o mundo, né? Não é só a minha história, né? Não estou contando, um dia eu cheguei em tal lugar, mas é o jeito que eu estou aprendendo com a vida. Então, esse universo eu crio para isso. Aí, talvez, algum dia... Eu já estou escrevendo um livro de história mesmo, né? Mas acho que vai demorar muito, porque eu fiz 3 capítulos até agora. Eu nem sei como é. E é engraçado que, pela primeira vez, eu estou descobrindo que, realmente, quando você vai escrever um livro... não necessariamente você sabe o que vai acontecer, né? Então eu estou conhecendo os personagens, eles vão tomando vida mesmo, é muito engraçado, assim, tipo, é um processo muito legal. Você vai, uma frase, uma situação pede outra, e a coisa vai acontecendo, e aí vai nascendo aquilo, sabe? Sim. É muito doido. É porque é bacana isso. A pintura também você acha que leva essa mesma... O resultado final, ele é um processo também? Ele não é aquilo, você já sabe aquilo que vai sair ali? Olha, eu sei onde eu quero chegar, mas não sei como vai chegar lá, né? Então... Você vai respeitando a água. Vou respeitando a água. Na aquarela, uma coisa que me ajudou muito a me desenvolver foi... Eu sempre que eu ia fazer uma pintura, eu era mais contido, tentava ser mais assertivo, né? E aí eu sempre fazia uma que eu falava... que assim, essa aqui é foda-se. Aí eu pintava sem dó de errar e tal. E aí, normalmente, ia olhar e aquela que era mais um ensaio, vamos dizer assim, ficava muito melhor do que a outra. E aí eu comecei a pintar só o ensaio, entendeu? Tipo, basicamente é isso, assim. Então, hoje em dia, aí eu já consigo ir lá e saber que eu tenho confiança nesse processo agora. Então, muita coisa espontânea acontece porque eu já estou ali totalmente inserido. Mas reflete muito o estado mental, né? Se eu estou com a cabeça bagunçada, não funciona tão bem. Aí fica meio carregado, sabe? É muito engraçado. Realmente reflete muito, assim, como eu estou, né? Sim, as emoções, né? É não muito tem doido. como você... não tem como você evitar a tempestade. Que Então, nem você fala, eu preciso me escutar mais. Né? Sim, porque o racional a gente controla, mas os sentimentos não. Não, tudo que eu falei é do que me falta, né? Sim. Tipo assim, não é que eu sei muito disso que eu estou falando, pelo contrário, eu estou falando isso porque eu estou lidando com essas situações. Então, quando eu falo de ansiedade, não é que eu estou dizendo, você que tem ansiedade é egoísta. Eu estou falando assim, eu estou sendo egoísta quando eu tenho ansiedade. Sim. Eu estou tentando evitar uma tempestade. Eu me sinto preso numa gaiola. Se você inverter os processos, fica muito claro de como eu, pelo menos no momento que eu fiz, de como eu estava me sentindo. Tem que é uma pintura que muitas pessoas se identificaram,
que é o menino carregando um hipopótamo. Sim, tem um... E aí, qual é o peso do seu sonho? Né? E quando eu fiz essa pintura, eu estava passando uma fase difícil ali e reclamando muito das coisas. E aí, uma hora eu falei, pô, mas isso aqui, eu sonhei com isso daqui, agora estou reclamando. Porque quando a gente sonha só com o dia de sol, o campo com flores, né? Você não, o resto é pesadelo, né? Só que o sonho e o pesadelo, eles acontecem simultaneamente. Eu consegui tudo que eu queria lá na tatuagem, na arte, até agora. Mas com isso tem tem essas coisas aqui que você vai ter que lidar agora. A gente sempre fala aqui, sempre, sobre um psicanalista, né, que ele falava muito, né, que ele não queria uma vida feliz, ele queria uma vida interessante, né? É o Contar do Caligares. Que é o Contar do Caligares. Uma Vida Feliz é um filme chato, né? É um filme chato. Não, você imagina só alguém falar uma história, fazer um filme de uma vida de uma pessoa que casa, tem um cachorro, a casa tá paga, a grama tá verde. Para dormir, né? Meu, os melhores filmes são aqueles que tem revés, porrada, e a pessoa perde, nem tem grama, perdeu a grama. Lá em casa eu colei, um tempo atrás, na parede, assim, ó, mais um capítulo, né? Porque eu tava num momento ruim. Aí eu botei na minha parede lá para eu lembrar que era só mais um capítulo. É só mais um capítulo. Porque normalmente o ruim a gente quer que acabe. Sim. Eu não vou falar para você também que eu me deleitei na desgraça. Adoro, né? É muito doido, porque quando você vê de longe é até bonito. Uma amiga minha, eu tava conversando com ela, e aí eu falei, aconteceu isso, porque minha cabeça é assim, não sei o que lá. E ela falou, pô, mas isso é legal, né? Eu falei, legal se você estivesse vendo um filme sobre um artista que tem problemas. Agora, eu que estou vivendo... Sim. Não queria que fosse assim, eu queria que tivesse tudo certinho, não queria ter cometido tais erros, né? Sim. Queria saber lidar melhor com determinadas situações. E aí foi engraçado, porque a desgraça dos outros é entretenimento, sendo vista de longe, né? Quando você não tem a conexão emocional ali. Por isso que a gente tem jornal que mostra na hora da janta onde morreu, quem matou, se a polícia vai pegar, né? Essas séries de true crime, né? O psicopata, desde que não matou ninguém da sua família, ele é um gênio, né? Sim. Então sempre tem Isso é verdade. Essas coisas, né? E o que você colocou, né, a respeito toda aquilo que você não quer, mas que é a tempestade, né? Sim. Você não quer a tempestade, mas ela vem, não adianta. E esse que você fala sobre aceitação, né? Ok, eu aceito, né? A tempestade está aí, eu aceito, né? Eu não estou buscando ela, né? Mas ela está aí. Exatamente. Você não, quando é uma tempestade mesmo, você não pode evitar. Normalmente o que você pode evitar não seria uma tempestade. Seria uma garoa, uma chuvinha. Mas as tempestades mesmo não é sua escolha, né? E é isso, assim, eu acabo falando do meu pai muito porque é algo mais do momento, né? Mas eu estava falando com meu irmão esses dias e falei assim, cara, não é só o nosso pai que está falecendo, né? Que está nesse processo. E a gente não é especial para ser poupado disso, né? E assim, quando chegar a minha hora, eu também não vou ser poupado, né? Sim. Então, quando eu percebo dessa maneira, não é que tá tudo bem, então. Mas eu falo assim, pô, então faz parte do processo, né? Assim, como eu olho no espelho, eu já vejo que eu tenho 40 anos, eu tenho 20. O tempo não falou assim, não, pro Vitor, vamos dar mais... vamos voltar ao ponteiro. É um cara legal, né? Ele merece. Ele merece. Merece mais 10 anos com 20 anos. Né? Não. Então, eu acho que tem coisas da vida que elas são impostas mesmo e acabou. Pode chorar, espernear, que você não vai evitar, né? E quando eu entendo isso, eu consigo pelo menos relaxar, sabe? Tipo, dormir. Né? Eu queria perguntar para você... porque até é um processo também que acontece com a gente, né? Apesar que você trabalha como engenheiro, mas eu sou autônoma, você também é. E a gente sabe que no Brasil isso é um processo muito difícil, né? Sim. A gente está muito dependente do que acontece na nossa política, na nossa questão econômica do país, né? E principalmente com a arte. A arte, ela é um processo mais difícil até, eu acredito,
a situação atual, né, que a gente vive. Você já teve muitas dificuldades? Ah, já. Assim, quando alguém pergunta para mim qual é o conselho que eu dou para alguém que quer começar, eu falo assim, ó, quanto você está disposto a perder? Porque ganhar fica fácil, né? Hum. Então, quando eu entrei, aí vou lá no meu tempo e no lugar que eu estava. Quando eu comecei a tatuagem, falei, vou viver de arte, não era um cenário promissor. Era tipo assim, você vai se dar mal. Você vai. Então eu não tive o carro quando todo mundo estava tendo carro. Eu não tinha uma casa legal. Morei com meus amigos por muito tempo, né? Então eu tive esse momento. Tinha dias que teve um dia que eu comprei. Eu já tinha gastado todas as moedas do cofrinho. E aí queria comprar uma pizza. Queria comprar uma pizza, não, queria jantar. Aí tinha uma pizzaria perto da minha casa, que a promoção era R$ 17 a pizza, e eu fui lá e comprei com 170 moedas de 10 centavos, que era o que eu tinha, porque eu já tinha gastas de R$ 1, as de 50 e as de 25, né? Isso é um outro tempo. Então, mas é engraçado, porque talvez eu seja um pouco maluco, não sei, mas assim, eu achava aquilo melhor do que se eu tivesse bem vivendo algo que não era para mim, né? Enfim, ao mesmo tempo eu também já fui para lugares incríveis por conta da arte. Agora em fevereiro eu pintei o nascer do sol nas cataratas do Iguaçu. Tipo, então olha onde ela me levou também. E pode ser que ano que vem eu esteja contando moeda de novo para jantar. Essa instabilidade eu tenho total consciência dela. Ah, mas o que me levou é engraçado, porque isso eu acho que eu nunca falei em nenhum lugar, né? Mas eu acho que é importante, já que a gente está no ambiente. Uhum. Quando eu tinha 19 anos, perto do momento que eu ia me tornar tatuador, mas eu ainda não sabia, eu tinha um amigo que ele morreu com a mesma idade que eu. E esse meu amigo, ele tinha passado 3 anos preso, né, na detenção lá de menores e tal. Ele fez uma cagada, ficou. Ele não era meu amigo, eu fiquei amigo dele depois que ele saiu, mas eu sempre ouvia falar dele, que era um cara muito querido. E ele foi, se deu bem na vida, saiu, começou um emprego, estava bem e tal, comprou uma moto, bateu a moto e morreu. Resumindo. E era um cara cheio de vida, muita energia e tal, e aquilo me pegou muito. Porque eu também tinha 19 anos, eu falei, então é assim? Tipo, é isso, o cara com 19 ficou 3 anos preso, morreu agora que estava indo de boa. Aí eu falei, nossa, cara, então, sabe, aquilo me deu um estalo tão que eu pensei assim, então, pô, se eu posso morrer a qualquer momento, para que eu vou levar uma vida que eu não quero viver, sabe? Tipo, aquele lance. A virada de chave. Entendeu? Tipo assim, aí eu falei, então se for para me dar mal, que seja fazendo algo que eu quero, que eu vejo sentido. E acho que a minha sorte nesse momento é que eu também não tinha grandes perspectivas. É diferente de alguém que a família já preparou um terreno, que já tem expectativa. Eu já era alguém meio, esse aí não deu certo. Então eu também não tinha muito a perder, né? Então eu era livre. Quando você não tem nada, você é muito mais livre. Agora, quando eu olho para o meu futuro agora, eu não sei se com 60 anos, se eu chegar aos 60 anos, vai ter gente querendo comprar minhas ilustrações, se vai ter gente querendo tatuar comigo. E não existe nenhuma garantia. Pode ser, Vitor, não, com certeza, mas ninguém pode me assegurar disso. Então, eu brinco com o meu amigo Augusto, que ele está na capa do 100 Pessoas, eu falo assim, eu tenho um plano, cara. O meu plano é qualquer coisa, eu moro na rua, né? Vivo na rua, né? Tipo assim, que obviamente não é um plano, mas assim, não tem jeito, cara. Se der ruim, deu ruim, eu fiz uma escolha. Porque às vezes você tem um trabalho, você faz tudo direitinho, você se forma na faculdade, né? E também dá errado. Então, chegou. Eu acho que ter perdido esse meu amigo aí me fez ver que a vida é muito curta, né? E não tem De verdade. garantias. Nenhuma. Nenhuma. E talvez essa seja a graça. Não ter garantias. Porque talvez se a gente tivesse garantias, talvez o processo criativo talvez não fosse tão intenso, né? Eu acho que sim. E é engraçado, tem esse lance também. Se você vive uma vida muito limpa, assim, muito retinha, você vai falar do quê também? É a mesma coisa do filme chato, né? Sim. Então eu acho que essas coisas. Eu não sei, eu prefiro viver intensamente agora do que uma vida morna longa. Eu acho que
E é difícil manter essa chama acesa, né? Agora, com né, já meia idade, vamos dizer assim, 40 anos, estou no meio do caminho, já começou, será que eu fiz a escolha? De vez em quando, o dinheiro é muito importante quando ele falta, né? Sim. Tipo assim, você fala, "Pô, E talvez quando você tiver 50, Aí você vai ferrou. fazer a mesma pergunta, né? É. E aí, será E que aí? eu... Mas aí Talvez eu com tenho que 60. lembrar, né? É isso, aí eu sempre tenho que lembrar porque eu tenho orgulho de ter feito essa escolha. Né? É que depois que dá certo é muito fácil. Sim. Todo mundo fala, caramba, mas quem estava lá sabe que não era, as chances eram muito poucas. Né? Sim, e é legal essas perguntas, né? Será que... porque eu acho que a vida ela é mais pergunta. Porque a resposta a gente não sabe se está certa. Né? Porque pode ser qualquer coisa a resposta. Não. Mas a pergunta, sim. A pergunta, ela é algo será que eu fiz? Será que onde eu tô hoje foi minha melhor escolha? E uma coisa, como eu tive que eu vim desse lugar mais pobre, né? Quando eu saí da casa, minha família era pobre, mas a gente não passou fome, essas coisas. Mas quando eu saí da casa dos meus pais, aí a coisa ficou um pouquinho mais dura, né? Uhum. Então eu passei muita dificuldade até um determinado momento, mas eu era muito feliz, porque, né, tava vivendo aquela coisa. Quando eu comecei a vender bastante tatuagem, essas coisas, eu fui morar numa casa maior. Se eu quisesse comprar um tênis, eu comprava. Se eu quisesse viajar, eu viajava, né? Aquela coisa. E eu posso te garantir que eu fui triste e feliz na mesma intensidade nesses dois lugares. E, inclusive, os momentos de mais sucesso profissionalmente foram os que eu tive mais problemas na cabeça, vamos dizer assim, né? Tipo, que eu tive o burnout, aquela coisa, questionamento. E aí eu olhava para quando eu morava na outra casa lá, toda ferrada, eu falava, nossa, cara, ali era tão melhor, que a gente também dá essa maquiada. Então hoje eu sei que é muito mais, claro, não pode faltar o básico, né? Mas assim, depois de um ponto é só luxo. Então é muito mais como você está se sentindo do que o que você tem ao seu redor. É que às vezes as coisas que você tem ao seu redor fazem você se enganar até mais ou menos a hora de deitar, né? Tem esse lance ali. Então, você pode... Mas na hora do travesseiro ali, ninguém mente, né? Ninguém suborna o próprio travesseiro, né? Você está ali... Então, eu acho que minha busca é isso, é tentar dormir em paz, não importa muito bem aonde. Claro que se for numa cama gostosa, com um lugar legal, melhor ainda. Se eu puder levar minha família para dormir numa cama gostosa, meus amigos... Né? Eu não acho que a gente tem que idolatrar pobreza, né? Mas eu também não tenho vergonha se eu tiver que voltar umas casinhas nesse jogo da vida aí por conta da minha escolha. Não tem problema, não. E hoje você é casado, tem filho? Não tenho filhos. Eu me separei uns 3 meses agora. Fui casado por 10 anos. Aí hoje eu tô à deriva. É isso. Mas você mora aqui em São Paulo, né? Moro em São Paulo. Tá. Em São Paulo. Por exemplo, não sei se eu teria esse pensamento se eu tivesse um filho, por exemplo. Por isso que é uma coisa que cabe para mim, né? Sim. Porque quando você tem um filho, aí é outra responsa. Não posso ser tão louco assim, né? Mas enquanto só eu por mim mesmo, aí dá para jogar umas fichas a mais, assim. É isso. E as suas fichas, elas vão mudando conforme a vida, né? Exatamente, O filho, inclusive nós fizemos uma entrevista com o Emílio de Mello, ele falou que tem ele separa, né, a vida antes imagino. e depois da paternidade. Tem cenas né? que ele fazia antes de ter os filhos, que ele repensasse, faria de uma outra forma com os certeza, filhos, né? Com certeza. Não, eles realmente mudam. Aliás, tudo que atravessa a nossa vida muda a nossa forma de pensar. Sim, graças a Deus, né? Graças a Deus. Talvez se a gente fizer um podcast daqui a 10 anos, talvez a gente vai falar de outras coisas totalmente... Tomara, né? E Com que certeza. bom, né? E tem que ser, né? com mas certeza eu seríamos falar a diferentes. mesma coisa. Não, é muito chato. Muito chato. Mas eu acho que é isso. Você sabe que não sei, uma coisa que me aconteceu na minha vida, que há muito tempo atrás eu fiz um vestibular, né? E fui fazer vestibular para entrar na faculdade. Eu entrei... Aquelas coisas que a gente faz quando a gente é novo e descabeçado, né? Eu entrei numa faculdade que eu não podia pagar, mas eu entrei, que é da PUC, né? Mas eu fiz o vestibular primeiro, né? Então,
fazendo vestibular, um professor pegou um professor de matemática estava falando lá, aqui ele fez uma piada numa determinada equação que ele fez. Dava uma piada, eu ri naquele momento, era engraçado mesmo. E aí eu entrei na PUC, tudo, né? Não pude pagar, fiquei alguns meses, já tive que sair. E aí foi lá, batalhando. 10 anos depois eu fui fazer um novo vestibular, entrar numa nova faculdade. Só que aí eu tive que fazer de novo o cursinho, porque eu já não lembrava mais. E aí eu entrei no mesmo cursinho lá, fui fazer E aí tive aula, e era engraçado que foi o mesmo professor que dava aula, foi dar aula de matemática, tudo, e fui lá, fiz aula de matemática, tudo. E aí teve, naquele mesmo ponto da aula, naquela mesma equação, ele fez a mesma piada. E todo mundo riu, lógico, era uma outra turma. Mas o show só era repetido para você e para ele, né? Só era repetido para mim e para ele. Eu falei, eu acho que eu não quero isso. Não quero fazer a mesma coisa. Daqui a 10 anos fazer a mesma coisa, né? Fazer a mesma piada, né? Eu mudo, assim, não facilmente de ideia, mas eu não tenho apego às minhas ideias, assim. Uhum. Se eu ouvir um argumento que faça eu pensar diferente, eu vou pensar diferente. Eu acho que se você tem certeza, então, provavelmente você vai estar enganado, né? Tipo, é isso. Uhum. Então, acho que tem que mudar, tem que rever o mundo, tem que conhecer pessoas, ouvir, né? Uma coisa que é difícil. Eu tenho muita dificuldade. Ouvir, para mim, é um exercício. Principalmente quando eu estou interessado no que a pessoa está falando, eu tento falar. Né? Então, aí eu tenho que ficar na minha cabeça. É muito doido. Assim. Bacana. E aí, Magali, vamos... Não, o papo tá bom demais. Olha, ficaria mais tempo também. Foi muito legal. Ficamos muito felizes com... Só que a gente tem que terminar. Tem que terminar. Você quer falar alguma coisa? Você quer falar das suas redes sociais? Eu tô no Instagram e no TikTok, principalmente, né? São os que eu uso mesmo. E é Victor Octaviano. Vai aparecer lá, né? Você tem canal no YouTube? Tem, mas eu não posto há muito tempo, então ele tá parado já, né? Tem só uns vídeos lá. Tem alguns vídeos que são bem antigos, inclusive, mas tem. Que também, se pular Victor Octaviano, vai aparecer. Eu acho que só, assim... Mas sobre o livro já tá? O livro eu ainda tenho... Esse livro está disponível no meu site, mas é victoroctaviano.com. E é isso, ele tem... O outro livro já acabou, né? Igual eu tava falando, já encerrou. Não vai fazer edição nova? Por enquanto não, porque esses livros são de financiamento coletivo, né? Então eles normalmente são edições limitadas. Talvez venha um livro novo, aí agora é para o futuro, né? Daqui um ano e pouco. E lá na rede social, tudo isso que eu estou falando toma mais forma, porque é onde é minha galeria, né? Onde eu publico meus processos, as minhas artes. Né? Eu quero mostrar um pouquinho do livro aqui para o nosso público, porque realmente, gente... Acho que é aquela ali, né? É ali, né? É verdade, é aqui, ó. É muito bonito, muito bem feito, tá? Eu acho que... O nome é Um Olhar para o Nada. E as gravuras me ajuda aqui, Leandro. As gravuras, as frases, elas estão, assim, de uma intensidade, de uma profundidade muito grande. Eu amei, gostei muito, tá? Tanto é que eu quero que você assine o meu, tá? Assim, mas é muito bonito. Eu vou passar aleatoriamente só para vocês terem uma ideia e instigar aí a curiosidade de vocês, tá? Tudo bem? Obrigado. E é isso aí. Então, a livraria já tem nas livrarias? Não, só no site só no dele, site. né? Você pode falar o nome do site novamente? victoroctaviano.com. Legal. No meu Instagram e no meu TikTok também tem um link lá para o site. Legal. Tá ok, então. Muito obrigada. Victor. Eu que agradeço, gente. Tá. Obrigado demais. Foi um prazer. Demais mesmo. Pessoal, olha, em algum momento aqui, em algum lugar, vai aparecer as nossas redes sociais. Sigam lá, dá um likezinho, siga a gente. Mas antes da gente finalizar... Vamos... A gente... nós te demos um presente, agora você que dá um presente para nós. Para nós.
ver se Você consegue. pode assinar em qualquer lugar. Pode assinar em qualquer lugar aí a nossa... A gente quer que o seu... Vou assinar no cantinho aqui. Pode Tá. assinar no cantinho, no meio, se quiser. Se você fica quiser, fica fica à tranquilo. vontade. Vou pôr Ellison. Pronto. Isso, muito obrigado. Obrigado. E é isso, Magali. Ok. Vamos encerrando. Vamos encerrando aqui, então. Tá ok? Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito Foi um prazer. obrigado. E Até mais, pessoal. até mais, pessoal. Vejam, sigam a gente nas nossas redes sociais, como a Magali falou. E aguarde os próximos episódios. Aguarde os próximos episódios. Um abração para todos. Muito bom. Foi. Maravilha. Legal? Gostou? Show, ótimo. Gostei. Foi. Eu